Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz por estar aqui. Fui chamada ontem no de repente, né, pastor? É desse jeito, de repente acontece. E aí? Tá preparado? A gente tem que se preparar. E como o pastor bem disse, a temática desse mês de junho foi sobre aliança. E eu vinha meditando em 2 versículos que se encontram no livro de Zacarias, capítulo 1, no versículo 16 e 17. Zacarias, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim, todos acharam? Amém? No versículo 16 diz assim: portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Versículo 17. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Amém, igreja? Pode se assentar. Meus amados, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer a ninguém, graças a Deus por isso, porque tudo é sobre Ele, para Ele são todas as coisas. Eu vim aqui para adorar Jesus, eu vim aqui para receber de Jesus juntamente com vocês, mas eu fui chamada e aqui estou, pastor. Amém? E o Senhor, Ele tocou muito no meu coração, que eu já vinha meditando nesses 2 versículos do capítulo de Zacarias. E aqui Zacarias, ele é levantado, amados, para fazer com que o povo se volte para Deus novamente. Que povo é esse? A temática do mês de junho, que finaliza hoje, é sobre aliança. Foi um povo que Deus escolheu. Foi um povo que Deus fez aliança. Ele escolheu para si esse povo. Porém, esse povo se corrompeu. Porque na aliança tem o monoteísmo. Israel deve adorar apenas um Deus, o único verdadeiro Deus. Por isso, até mesmo quando Josué fez o povo entrar ali na cidade de Jericó, Deus ele pegou e falou: antes de você conquistar, tira todo o povo idólatra, lança fora da terra. Por quê? Porque eles podem contaminar vocês, e vocês podem seguir a cultura deles, pode corromper a nossa comunhão, pode corromper você para aquilo que eu escolhi. Eu escolhi você, Israel. Deus escolheu você, Deus escolheu a tua casa, Deus escolheu a nossa família e fez aliança. Porém, existem algumas coisas que a gente tem que tirar, porque senão corrompe por dentro, não é do lado de fora não. E agora esse mesmo povo que Deus resgatou com mão forte do Egito, usou Abraão e fez aliança e chamou Deus a Abraão e promete fazer dele uma grande nação. Fez uma aliança e firmou e reafirmou essa aliança. E agora, por causa da desobediência, porque Deus ele fez uma aliança mediante a uma fidelidade. Há uma fidelidade. Mesmo quando o povo falha, Deus se mostra misericordioso e restaura a aliança. Por quê? Deus ele sabia quem ele escolheu. Ele sabia quando ele me chamou e te chamou.
nós somos falhos. Mas mesmo assim, Deus nos chama para ser fiel a Ele, a aliança que Ele fez conosco. E agora esse mesmo povo que Deus fez aliança, mesmo diante das infidelidades humanas, Deus não desiste de nenhum ser humano na face da terra. Quem corrompe, quem quebra aliança não é Deus, e muitas das vezes somos nós que quebramos essa aliança. Mas eu acho isso lindo e maravilhoso e me constrange de uma maneira que me dá vontade de chorar assim, porque mesmo a gente sendo infiel e muitas das vezes quebrando essa aliança, quando a gente se arrepende e vai até Ele, Ele restaura. E o povo agora, mediante a desobediência, mediante a não dar ouvido aos seus profetas, que foram levantados assim por Deus, para se arrepender do mau caminho, para se voltar para Ele, agora Deus permite Babilônia invadir Jerusalém. Deus permite agora os muros de Jerusalém cair. Deus permite os portões que protegiam a cidade agora cair por terra e ser invadida. Deus permite agora jovem ser levado para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego é um deles. E levados assim cativos 70 anos. Mas por que Deus permitiu? Para fazer com que aquele povo que Ele fez aliança se voltasse para Ele. E agora Zacarias, ele é levantado por Deus quando o povo sai de Babilônia e volta. E quando o povo volta, só vê ruína, pastor. Só vê tudo caído, tudo no chão. Cadê o templo onde nós adorávamos, onde nós exaltávamos a Deus? Cadê aquele muro que nos protegia? Cadê os portões que nos guardavam? E agora Zacarias é levantado por Deus para encorajar o povo a abandonar o pecado para depois construir o templo. E isso me chamou muita atenção, porque não tem como eu construir nada se eu não abrir mão de certos hábitos. Então tem coisas que não está sendo reconstruído, não é por falta de aliança não, porque tem aliança, mas é por falta de renúncia, é por falta de abandonar certas práticas. E agora Deus levanta Zacarias e diz para o povo: vocês estão animados para reconstruir, mas eu estou animado querendo ver vocês abandonar o pecado. Porque antes de reconstruir paredes, eu quero reconstruir a vida espiritual de vocês. Antes de reconstruir um templo bonito, eu quero reconstruir a comunhão de vocês comigo novamente. Antes de reconstruir o templo de adoração, eu quero reconstruir a aliança que vocês quebraram. E Zacarias agora é levantado para falar com o povo. Aqui onde nós lemos, versículo 17, clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão. A cidade foi diminuída por causa do ataque, mas quando o povo se volta para Deus, Deus agora está dando uma largura, um crescimento. Então eu entendo que não existe crescimento fora da presença de Deus. Não tem a largura fora da aliança nele. Não existe crescimento. Ei, esse crescimento que às vezes a gente pode estar vendo por aí é superficial. Asaf bem disse: meus pés quase escorregaram quando eu olhei para o ímpio e vi eles se engrandecendo, sendo abençoado, e eu fiquei revoltado. Mas quando eu entrei no teu tabernáculo, o Senhor me fez contemplar o fim deles. Qual é? Está no lugar escorregadio. E por mais que eu hoje não seja como eles, conquistando como eles, mas a minha aliança está de pé, e é essa aliança que me afirma no Senhor. E agora o Senhor vem dizer assim no versículo 17: e prosperarão
prosperidade verdadeira fora da presença de Deus. A verdadeira prosperidade vem da nossa aliança com o Senhor, com a nossa comunhão com Ele. E ainda no versículo 17 ainda vem dizer: porque o Senhor ainda consolará Sião. Amados, esse versículo está no meu coração há muito, muito tempo, pastor. Sião é o monte Sião. O monte, quando eu vejo monte, me lembra de oração. Jesus quantas vezes não subiu no Monte de Oliveira para orar? Monte Sião é aquele lugar secreto que eu e você temos com Deus, que traz a presença dele para você. Monte Sião, no Salmo, vem dizer que aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças e não serão abalados como o Monte Sião. E olha o que o Senhor ainda vem dizer assim: e eu ainda consolará a Sião. Se você está chorando, há consolo para você e para mim nesta noite. Mas por quê? Porque Sião ainda permanece, mesmo mediante, pastor, a destruição de Jerusalém. Jerusalém vai ser restaurada, Jerusalém foi destruída, mas Sião permaneceu. Sião permaneceu firme na presença de Deus. Então o que mantém eu e você firme é a presença do Senhor mediante aos acontecimentos. Haverá consolo para aqueles que permanecem na aliança da comunhão com o Senhor. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou, pastor, do filho pródigo, a aliança. O filho pródigo, ele rompeu assim como o povo de Israel. Ele fez a escolha dele: pai, eu quero a minha parte. Lucas capítulo 15. E o pai deu sem questionar. Isso que me chama mais atenção. Eu quero. O pai foi lá, deu, dividiu, e ele foi, gastou tudo. A palavra do Senhor diz que ele gastou tudo. E quando ele se viu miseravelmente naquela terra, desejando comer bolotas dos porcos, ele agora levanta os olhos e diz: eu pequei contra o meu pai e pequei contra os céus. Eu voltarei. O mesmo que decidiu sair, o mesmo vai decidir voltar. Então eu quero dizer para você: eu não sei o que saiu, mas vai voltar. Mas por que ele voltou? Porque ele caiu em si. Se você for ler lá em Lucas capítulo 15, a palavra do Senhor vem dizer que ele caindo em si. Será que a gente tem deixado cair em si? Ou mal acontece o problema, a gente já quer ir lá resolver. Acontece uma dor, a gente já vai lá desesperado, já quer ajudar. Ei, deixa cair em si. Deixa pagar a consequência da escolha. Porque se aquele filho pródigo não caísse em si, ele não ia voltar. Ou seja, ele teve que pagar a consequência da escolha dele. Teve que cair em si. E quando ele cai em si, o que me chama a atenção é que o pai já está preparado. O pai já está preparado. Eu não vou me prolongar. A gente escreve, estuda e não fala nada daquilo que a gente escreve. O pai já estava preparado com as vestes. O filho não tinha nem voltado. As vestes já estavam preparadas. A sandália nova já estava preparada. E a aliança intacta. Oh, aleluia! Para aquele que saiu, minha amada e meu amado, já está preparada a volta dele. O pai tem reservado coisas boas para aquele que decidir voltar. Para aquele que decidir voltar para o centro da presença dele. As vestes preparadas, o calçado. E agora o pai avista de longe aquele filho que caiu em si. E sai correndo e o abraça. E chama os seus servos. E diz: traz, vamos vestir ele, vamos trocar essa roupa. Porque perto de mim eu dou algo novo.
Eu tiro o que é velho, eu tiro o que é sujo e dou algo novo. Assim é quando a gente decide se voltar para o Pai. Ele tira de nós o que é velho e coloca algo novo. Ele calça os nossos pés, firmando a gente na presença dele, firmando a constância na presença, porque nem sempre vai estar tudo bem, mas a gente tem que caminhar com firmeza, nem que seja um passinho devagarinho. Igual hoje eu fui num lugar que eu tive que subir uma rampa muito íngreme, muito íngreme. Aí eu subi com o maior gás, né? Vou aproveitar e vou malhar. Eu pensei na minha mente, vou gastar umas calorias. Subindo com o maior gás, não, Luciane, não dá. Cheguei nem menos na metade, vou de um passo de cada vez, mas eu vou chegar. Tá me cansando, mas eu vou dar um passo de cada vez, mas eu vou chegar. É isso que o Pai faz com aquele que decide voltar. Calça os teus pés e o meu, para você caminhar na presença dele com firmeza. Não é velocidade, não é rapidez, é firmeza, é constância, é permanecer na aliança que ele chamou você e a mim. E agora, coloca a aliança no seu dedo. Aleluia. O arrependimento é o caminho de volta à aliança. O arrependimento, pastor, que é mudança de comportamento. Não se engane que arrependimento é você chegar na igreja, chorar, se arrepiar, gritar, levantar a mão e sair. Não é isso, isso é emoção. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia mesmo. É você não pensar da maneira que você está pensando hoje. É você não ter mesmo atitude diferenciada. Arrependimento, mudança de comportamento. E quando a gente tem essa mudança de comportamento, há uma aliança. A aliança estabelecida pelo arrependimento. Ah, Luciane, me prova isso na Bíblia. Quando o povo pecava e fazia o que era mal aos olhos do Senhor em Juízes, Deus permitia ao povo ser atacado por 7 anos, 14 anos, 20 anos. Mas quando o povo se arrependia, pastor, e se voltava para Deus, Deus levantava um juiz para defender aquele povo que se arrependia verdadeiramente e se voltava para Ele. O arrependimento afirma a nossa aliança com Deus. Mas o que me chama a atenção agora, na parábola de Lucas 15, é que o irmão não estava presente quando aquele que saiu voltou e encontra a casa em festa. Estava no campo e encontra a casa em festa. E chama um criado e pergunta: o que está acontecendo? Para que tanta festa? Que essa festa é essa? E o criado diz: aquele teu irmão que pegou tudo, gastou, voltou. Teu pai matou um bezerro, fez uma festa. E assim a palavra do Senhor diz que ele nem quis entrar. E isso o Senhor falou no meu coração e me lembrou sobre Jonas. Sentimento de Jonas. Gente, Jonas queria mais que os ninivitas morressem. Ele fugiu, não foi porque ele não quis pregar, não. Ele fugiu porque ele tinha consciência que Deus era misericordioso, amoroso e ia salvar. E ele falou: eu quero mais que aquele povo morra, porque aquele povo é ruim. Pecou e agora quer dar uma de santo. É bem isso, não é? Matou, roubou, foi lá, fez o que fez e agora quer dar uma de crente. Ei, nós éramos assim. E olha nós aqui lavados e remidos e nos lavando todo dia na presença do Pai. A gente não pode ter sentimento de Jonas dentro da igreja, porque o irmão caiu, porque o irmão se afastou. Aí você está vendo ele de volta e vai ficar de tititi. Vamos ajudar o irmão que está voltando. Vamos ajudar o irmão que está voltando. Vamos ajudar a irmãzinha, cadê? Que não está vindo mais. Vamos lá, Renicé. Vamos se agitar. Está sentindo falta de alguém? Vamos já deixar preparado, irmã Lida. Como o Pai deixou a sandália, a aliança e a roupa. Aleluia. E aquele servo, que servo? Se aquele servo não abrisse a boca para falar o que estava acontecendo dentro da casa, o irmão tinha entrado. Se aquele
servo não tivesse falado nada que estava acontecendo dentro da casa, o irmão tinha entrado e ia ser envolvido pelo acontecimento, pela alegria. Oh, Espírito Santo de Deus, tem pessoas que muitas das vezes não está se envolvendo, não está entrando pelo falatório, pelas coisas que estão saindo daqui de dentro e levando lá para fora, e impedindo que pessoas entrem aqui para festejar juntamente conosco. Ei, eu e você nos lavamos todos os dias no sangue de Jesus. A gente se converte todos os dias. Ontem eu estava tendo uma conversa com meu filho e ele falou: mãe, a gente tem que melhorar todo dia. Tem um louvor do Sérgio Lopes que diz: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu tenho que sepultar o velho homem. Aí ele: mãe, como que eu vou sepultar o velho homem? Eu falei: é todo dia. É todo dia. Ele sepulta hoje, amanhã ele quer ressuscitar. Sepulta amanhã, ele ressuscita de novo. E é todo dia. Então por que eu vou querer me achar melhor do que o outro irmão que caiu, que se afastou? Peraí, vamos nos preparar para receber, para refazer a aliança com aqueles que estão afastados e vai voltar. Eu tenho uma notícia para você nesta noite: vai voltar. Eu não sei o que se afastou da tua casa, da tua família, eu não sei o que se afastou, mas vai voltar. Seja pessoa, seja comunhão, seja harmonia, eu não sei o que se afastou, mas vai voltar. Aleluia. Igreja, se coloca de pé para me terminar. A verdadeira festa de Lucas 15 não foi o bezerro que foi morto, não foi aquela toda festa. A verdadeira festa, sabe qual foi, igreja? A reconciliação. Oh, aleluia. E Jesus, ele falou: quando há uma reconciliação de um pecador que se arrepende, o céu entra-se em festa. Quando há uma reconciliação, não somente no reino, mas com pessoas. Reconciliação, pastor, porque a gente às vezes frisa aliança muito com Deus, sim, mas e com pessoas? Ei, o mandamento foi resumido: amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconciliação com Deus e reconciliação com o teu irmão e com a tua irmã. Vamos ver hoje com quem a gente precisa se reconciliar. Vamos ver hoje, porque isso daí pode ser um véu que está me atrapalhando a entrar no Santo dos Santos. Ei, o meu acesso e o teu acesso à presença do Pai, ele é livre. Você tem livre acesso e eu também. Aleluia. Só que certos véus quer nos limitar. Ah, Luciane, que véu é esse? Vou resumir. É o templo, o Santo dos Santos era dividido. O sacerdote só podia ter só um local. E o sumo sacerdote que somente tinha acesso ao Santo dos Santos. Havia uma divisão, essa divisão Jesus quebrou. Jesus quebrou. Só que muitas das vezes a gente coloca essa divisão, não tendo reconciliação com o nosso irmão. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e não amo o meu próximo? É mentira. É mentira. Então vamos hoje reafirmar a aliança com o Pai? Vamos. Mas vamos também reafirmar a aliança com o nosso próximo, com o nosso irmão. E vamos nos preparar para entrar no Santo dos Santos juntos. Vamos romper, rasgar esse véu de separação que separa. Vamos dar as mãos e entrar na presença do Pai juntos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.